Cada vez mais o deputado federal Jair Bolsonaro ganha potenciais eleitores, mas cada vez mais, conforme ele vai entrando em evidência, ele vai sendo também desmascarado em todos os seus argumentos. Nesse vídeo aqui, o canal Notícias Comentadas vai mostrar um pouco quais são as armas de Jair Bolsonaro, o que ele é capaz, que tipo de pessoa é, quais são os escrúpulos ou a falta de escrúpulos que o deputado Jair Bolsonaro tem. Quais são os mecanismos que ele faz uso para perseguir aquilo que ele elege como os seus inimigos? E quais são os seus inimigos eleitos? Veja, ele costuma fazer a mesma estratégia de muitos regimes ditatoriais. Ele elege os inimigos e depois utiliza determinadas armas para perseguir os seus inimigos. E nesse vídeo aqui, o canal Notícias Comentadas vai mostrar um pouco sobre como isso funciona, falando diretamente das palavras dele. Dessa vez a gente só vai narrar o fato. Quem vai falar é o próprio Jair Bolsonaro. Veja. Vamos tentar responder a pergunta sobre o que Jair Bolsonaro e toda a família Bolsonaro é capaz de fazer para perseguir seus inimigos eleitos por ele mesmo. Os inimigos que ele elege para continuar mantendo o seu cargo aí público e ganhando dinheiro, digamos assim, um bolsa imposto do povo brasileiro para sustentar o seu mandato, assim como dos seus filhos e até seu irmão que trabalhava recebendo, aliás, que não trabalhava e recebia dinheiro de uma prefeitura aí no Rio de Janeiro e depois o Bolsonaro disse que não sabia. Pois bem, apesar de falar dos trabalhadores e que tem que reduzir isso e aquilo dos trabalhadores, Jair Bolsonaro vive dos impostos do governo. Já há mais de 25 anos ele é deputado e ganha seu salário diretamente dos impostos do povo. Ele não é empresário e mesmo assim conseguiu aumentar o patrimônio público. Mas esse não é o tema desse vídeo agora. A gente vai falar agora sobre o que Bolsonaro é capaz de fazer para perseguir seus inimigos políticos. E para isso, a gente precisa contextualizar uma coisa com uma notícia mais atual. Aqui no Jornal Nacional, no dia 14 de outubro de 2017, diz o seguinte: novos trechos da delação de Lúcio Funaro são divulgados. E aqui está confirmando tudo o que a suspeita, inclusive o que o canal Notícias Comentadas tem investigado dentro da internet, dentro das notícias, cruzando os dados, as doações coincidem com o Ministério Público, ou seja, existe uma probabilidade de mais de 99% do Lúcio Funaro estar falando a verdade. E quando ele fala a verdade, ele está entregando aí o quadrilhão do Temer, o quadrilhão do PMDB junto com o PSDB, que juntos deram um golpe no governo eleito Dilma Rousseff. Inclusive, o Funaro, dentro desse depoimento dele, aqui ó, 14 de outubro, diz que o Eduardo Cunha pediu R$1 milhão para comprar votos a fim de se aprovar o impeachment de Dilma. Então vamos lá. Existe uma chance muito grande de Funaro estar falando a verdade. Funaro afirma que Cunha pediu dinheiro para comprar votos para aprovar o impeachment de Dilma. Segundo a informação, o dono da JBS diz que deu R$30 milhões para Cunha comprar apoio de deputados na eleição da Câmara e se eleger o presidente da Câmara. Então, existia um programa ali digamos, de governo em que o Eduardo Cunha, primeiro comprou apoio de deputados para se eleger presidente da Câmara dos Deputados e depois ele também comprou votos para fazer o impeachment da Dilma, dando uma prova cabal de que sim, houve um golpe parlamentar no Brasil. Qual o comportamento de Jair Bolsonaro? Bom, Jair Bolsonaro, ele estava aqui votando o impeachment da Dilma. Eu vou colocar aqui para vocês as palavras dele elogiando o Eduardo Cunha, aquele que compra voto para fazer o impeachment. Veja. Nesse dia de glória para o povo brasileiro, tem um nome que entrará para a história nessa data. Então você repare o seguinte, ele chama dia de glória para o povo brasileiro, o dia em que a democracia brasileira está sofrendo um golpe, o dia em que, segundo Funaro, uma quadrilha está tomando conta do governo brasileiro, está derrubando a democracia no Brasil. Bolsonaro se refere a esse dia como sendo um dia de glória. Um dos principais articuladores desse dia de terror, esse dia negro da história brasileira, o dia que uma quadrilha derrubou o governo brasileiro com compra de dinheiro ilícito,
o Bolsonaro elogia o capitão aí que comandou esse processo. Veja. Pela forma como conduziu os trabalhos nessa casa. Parabéns, presidente Eduardo Cunha. Então, ele fala depois no outro vídeo, eu vou mostrar a vocês, que ele está dizendo aqui, pela forma como conduziu. Quer dizer, a forma como ele conduziu foi um golpe, foi corrupção, foi tudo que não presta. E os delatores hoje estão confirmando isso. Só que isso aqui foi em 2016, nós estamos agora em outubro de 2017. E a história iria se incumbir de contar a verdade. Até porque cada dia mais novos dados vão saindo, não vai precisar demorar tanto como na ditadura militar para a gente saber o que aconteceu de verdade. Então, vamos deixar claro, duas situações agora, só nesses 17 minutos aqui. O Bolsonaro chama o dia negro da história do Brasil de dia de glória do Brasil, porque é o que ele acredita. Ele elegeu os inimigos, então ele acredita que isso é um dia de glória, o dia que a democracia brasileira caiu. E a segunda coisa, a forma como foi feito isso, teve um capitão, o capitão do golpe foi Eduardo Cunha, que segundo o Funaro e outros aí, confirmam que Eduardo Cunha comprou apoio para se eleger presidente da Câmara e também comprou alguns deputados. Estaria o deputado Bolsonaro na lista desses que receberam grana para votar a favor do impeachment ou ele votou só por convicção? Vamos dar sequência no vídeo. A próxima coisa triste que ele faz. Perderam em 64. Perderam agora em 2016. Pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve. Contra o comunismo, pela nossa liberdade. Contra o Fórum de São Paulo. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Como vota, deputado? Pelo Exército de Caxias, pelas nossas Forças Armadas, por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim. Jair Bolsonaro. E aí você percebe que ele vota por tudo que não presta, né? Inclusive ele faz acusações, só que ele esquece do essencial. Pela honestidade. Na verdade, aqui ele está lançando mão de argumentos que não vêm ao caso, porque nesse momento aqui, nesse dia, uma quadrilha estava dominando a democracia brasileira. E ele nunca falou assim, pela liberdade da democracia brasileira. Não. Ele falou em criancinha de escola e ninguém estava falando de criancinha de escola. Ele falou em comunismo e ninguém estava votando ali comunismo. Ele falou deu elogio a torturadores, reconhecidos oficialmente como torturadores no Brasil, e ele já se declarou a favor da tortura, portanto, isso não é surpresa, né? Mas ele não falou do essencial, pela honestidade. Aqui o Bolsonaro deu uma prova cabal de que ele é capaz de se juntar, veja, com quem? Temer é o chefe da quadrilha mais perigosa do Brasil. Joesley Batista, que é o dono da JBS, disse em entrevista à revista Época que Temer é o chefe da maior e mais perigosa organização criminosa desse país. Então, em nome das suas crenças, Bolsonaro foi capaz de se juntar, de apoiar o chefe da maior e mais perigosa quadrilha do Brasil. Repito, Eduardo Cunha era o capitão do golpe, o chefe do golpe era o Temer. E o argumento, o parceiro do Temer é o PSDB, é o Aécio Neves, que também pertence a isso tudo. Então você vê que o Bolsonaro não tem muitos escrúpulos. Mas logo depois eu vou deixar todos esses links aqui para que você possa perceber. E aí, lá no final, pessoal, eu vou fazer uma reflexão sobre essa atitude aqui. Você vai entender que não se trata de comunismo, de direita, de esquerda, nada disso. Se trata de alguém, aqui o Morpheus, que está tentando levar o povo brasileiro a pensar, a refletir um pouco mais sobre o seu posicionamento. Porque isso tem consequência grave. Por exemplo, esse golpe que tirou a Dilma do poder, ele agora está tirando a sua aposentadoria, está diminuindo seu emprego. E o Bolsonaro surge dentro desse contexto como um inimigo do trabalhador. Veja, aqui o inimigo era a Dilma, era o PT. E ele se juntou à maior e mais perigosa quadrilha do Brasil para destruir o PT. O Bolsonaro é capaz de se juntar com toda espécie de bandidos para perseguir o seu inimigo eleito por ele porque difere das opiniões dele pessoais. É isso que você tem que entender, as armas de Bolsonaro para atingir os seus objetivos. Depois disso ele tenta se justificar aqui, veja, e acaba confirmando aquilo
que o canal Notícias Comentadas está falando. Veja só. Está bem claro, pela forma como conduziu o trabalho. Sem Eduardo Cunha, nós não teríamos tirado a Dilma de lá. Então você vê que ele elogia pela forma como tiraram, né, pela forma como conduziu o trabalho. E a forma como o Cunha conduziu os trabalhos foi da seguinte maneira: foi comprando votos para tirar o impeachment da Dilma, para fazer o impeachment da Dilma. Essa foi a forma. Vamos torcer para que Bolsonaro não tenha recebido dinheiro do seu imposto para conduzir o impeachment. Essa é a forma de corrupção. E é essa forma que o Bolsonaro, tentando se explicar, acaba confirmando o que o canal Notícias Comentadas está falando. Veja, vamos dar continuidade ao vídeo, ele mesmo falando. Agora, me admira colegas militares, né? Todo mundo... Aqui ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que os fins justificam o meio, né? Aí ele considera o PT como inimigo e daí ele vai tentar justificar os meios, quer dizer, se aliar à maior e mais perigosa quadrilha do Brasil, que tem capitão do golpe, o Cunha. Veja, ele mesmo confessando isso. Aí, eu também fui assim, né? Nativa, né? Quando fica naquela onda. Você quer ir pra guerra com gravatinha? Aquele cara que fala bonito, chega com a camisa vincada no quartel. Pô, guerra, cara. Você não escolhe parceiro. Cunha foi o parceiro dessa guerra. Sem o Cunha, Dilma continuaria lá e faria o sucessor do PT em 2018. Aqui, o jogo é bruto, para não falar outras coisas. Um abraço a todos vocês. Comigo, vocês vão ter sempre a verdade. Eu não quero o seu voto. Eu quero o seu respeito pelas verdades que eu falo. E você será respeitado por mim quando você entender realmente o que é esse jogo do poder. Então, bom, ele fala aqui de coisas importantes dentro desse vídeo, que a primeira coisa é jogo de poder. E depois ele admite que ele está numa guerra. E essa guerra, ele tem um lado. Esse lado é contra o PT. E que ele vai se aliar a qualquer um, e até se admira de alguns militares de não se aliar à quadrilha. A quadrilha denunciada aí pela Polícia Federal, mas confirmada também por todos os delatores. Então é esse Bolsonaro que a gente está vendo. Vamos continuar aqui na sequência, onde ele fala em um outro vídeo, uma entrevista em Belém do Pará, que ele prefere o Fernandinho Beiramar do que o PT. Né? Porque você vai dizer, ah não, mas naquele vídeo foi uma situação diferente. Pois bem, aqui nesse vídeo, né, eu acho que você deve ver todo o vídeo, ele vai indicar que tem um inimigo, ele vai confirmar isso que eu acabei de falar, que tem um inimigo e o inimigo dele é o PT. E para isso, ele se uniria a qualquer bandido, a qualquer quadrilha para derrubar o inimigo dele. Na visão, na cabeça dele, ele está dentro de uma guerra, né? E dentro dessa guerra vale tudo. É muito importante você entender isso, porque no final disso eu vou mostrar a guerra que o Bolsonaro está fazendo. Depois que ele venceu, ajudou a vencer essa guerra contra o PT, as próximas guerras dele contra quem é? Veja. Outro dia, olha só, quer uma matéria boa para a imprensa? Eu falei que prefiro o Beiramar do que qualquer petista com o presidente da República. Sabe por quê? Beiramar mexe no quê? Com drogas. O PT é sócio das Farc. Empatou o jogo, não empatou? Só que o Beiramar não quer roubar a minha liberdade. E o PT quer roubar a minha liberdade. Melhor Beiramar, você tem que fazer opções. Como fiz na última, Eduardo Cunha, o Quinaga do PT, Cunha. Como no passado, sempre no Cavalcante, ou Grinhal do PT, sempre no Cavalcante. Você não faz opções. Não podemos ter um mundo ideal. Bom, aqui ele fala que se uniria ao Beiramar porque ele afirma que o PT é amigo da Farc. A Farc é aquela organização lá na Colômbia, organização que mexe com drogas e uma série de coisas. Então, ele afirma, bom, não, ele está lá unido com a Farc, por isso eu vou me juntar com o Beiramar para derrubar ele. Bom, até hoje ninguém viu prova nenhuma de que o PT está unido com a Farc. A segunda coisa, ele diz aqui nesse vídeo, é importante que você veja, que o PT queria tirar a liberdade dele e que a Dilma seria capaz até de lançar mão em armas para se manter no poder. Segundo a afirmação do Bolsonaro, o PT tinha um projeto de se manter no poder só pelo poder e para isso usaria de armas. Eu pergunto a você, você viu alguma guerra comandada pelo PT com soldado russo, com MST armado de não sei o quê, com tudo isso que essa turma liderada pelo Bolsonaro falava que iria haver caso tentasse tirar Dilma do poder?
pense, isso tudo é mentira. Mentira criada para justificar os meios que ele está usando. Se juntar com o Beiramar, se juntar com a maior e mais perigosa quadrilha do Brasil. Esse é o Bolsonaro. Agora vamos mais uma prova de que ele é assim mesmo. Vamos lá. Aqui ele se juntou com Cunha, como eu já tinha mostrado, e aqui ele novamente uma entrevista aqui, tem um áudio aqui que você vai poder ver, ele está justificando por que ele fez isso. Veja. Então o senhor concorda com o Roberto Jefferson? O melhor bandido nessa hora chama-se o Eduardo Cunha. História, meu malvado favorito, né? E qualquer pessoa que tem um mínimo de discernimento concorda com isso. Você pode ver, por que aqui os parlamentares aqui no plenário estavam com faixa fora Cunha? Porque se o Cunha saísse antes da Dilma, a Dilma se safaria. O bote de salvação da Dilma era você derrubar Eduardo Cunha. E eu votei Eduardo Cunha para presidente no passado, porque era ele e o deputado Quinagra, do PT. Jamais eu votaria alguém do PT. E mais ainda, quer me atacar? No passado eu fui aquele que decidiu a eleição do Severino Cavalcante. O pessoal fala, ele decidiu. Então, novamente, ele confirma que seria, aliás, que foi capaz de se juntar com todo mundo. Agora chegamos à segunda parte desse vídeo e para finalizar, agora é preciso entender quais são os inimigos eleitos do Bolsonaro agora. O primeiro deles é o trabalhador brasileiro. Aí você pensa, quantos trabalhadores tem no Brasil? Talvez 99,9%. Um estudo diz que 6 brasileiros têm a mesma riqueza que os 100 milhões mais pobres do país, diz Oxfam. Esse estudo foi publicado aqui, divulgado pela Infomoney, e foi publicado aqui no dia, deixa eu ver se eu acho alguma data aqui, 25 de setembro de 2017, é uma coisa atual. Então assim, 6 brasileiros, 100 milhões de pobres, loucos para achar um emprego, quem sabe já, muitos deles, claro, tem emprego, mas são trabalhadores. Então existe aqui uma classe trabalhadora no Brasil que é a dominante. Os brasileiros ricos, que não pertencem a essa classe de trabalhadores, que não tem que bater ponto, são a minoria absoluta disso daí. Absoluta. E o que o Bolsonaro fala contra esses trabalhadores? Aí você vai ver aqui. Bom, a quantidade. Vamos lá pela quantidade. Vou repetir. 6 brasileiros têm a mesma riqueza que 100 milhões de pobres, ou seja, 100 milhões de trabalhadores. O que é que o Bolsonaro fala sobre essa questão? Qual é o inimigo dele nessa luta de classe? Veja. Não sabe o que fazer. O grande problema no Brasil, o governo fica na jugular do empresário. É o tempo todo sugando o sangue dele. Está além do aceitável que vem acontecendo. Não pode o Brasil, a título de se salvar, matar individualmente os brasileiros. Eu era pequena. Eu vou pular aqui uma parte porque ele fala que... Olha só, ele fala que... Então nós temos que evitar que os marginais, os terroristas do MST continuem barbarizando lá no Brasil. O trabalhador vai ter que decidir menos direito de emprego ou todos os direitos de desemprego. Então, gente, aqui ele elegeu os 2 inimigos dele, né? Que é o pessoal do MST, que é o povo... Aqueles miseráveis, sabe aqueles miseráveis que não tem casa, não tem onde morar, então por isso se juntaram e resolveram fazer um protesto num país tão rico como o Brasil, como pode a gente não ter onde morar, não ter terra, não ter nada. Então esse é um inimigo do Bolsonaro declarado. Né? O outro inimigo, ele fala aqui também... Eles falam que os terroristas, né? Ele chama o povo, imagine, você tem que ver a cara desse povo que ele chama de terrorista. Você tem que olhar no rosto dele para entender, é esse povo que o Bolsonaro está chamando de terrorista. Mas esses são os inimigos dele. E a gente aqui só está identificando os próximos inimigos dele. E aí você vê o seguinte, né? Ele fala que vive de mamata, que não sei o que, para lá tem benefício. E eu vou deixar aqui mais uma notícia para vocês, é o seguinte, o Bolsonaro, minha gente, ele é deputado, ele vive do salário pago pelo imposto do povo, vive da mamata do governo, ele e a sua família, por mais de 25 anos. Eu vou pegar dados mais atuais aqui da Wikipédia, que fala Jair Bolsonaro. Na verdade, é mais até do que isso, são quase 30 anos. Veja, em 89 ele ganhou para vereador no Rio de Janeiro. A partir daí, ele começou a viver
às custas do povo brasileiro, às custas do imposto do povo brasileiro. Então, o seu dinheiro que paga o salário dele. Ele não precisa mais trabalhar, já que ele chama o político também de vagabundo e não sei o que mais, que ele adora chamar o povo de vagabundo. E lembrando também que durante esse período ele fez 1 ou 2 projetos, sei lá, um projeto nem passou, foi contestado, uma coisa ridícula. A atuação dele como deputado é ridícula, ele só faz incitar o ódio. Mas ele vive às custas do governo, às custas do salário bancado pelo imposto, do dinheiro do povo brasileiro, povo agora que ele declarou guerra, desde 1989. São 18 anos, aliás, são 28 anos em que o Bolsonaro vive às custas do trabalhador que ele agora quer incriminar, que ele agora declarou guerra. Tá? Vamos ver agora outros inimigos de Bolsonaro. Um outro inimigo é o quilombola, que inclusive ele foi declarado culpado e vai ter que pagar 50 mil. Também lembrando que o dinheiro dele vem do povo, é só uma coisa que volta lá para o povo, né? O próprio povo paga então para o Bolsonaro se safar de mais essa. Então, outro inimigo declarado, quilombola. 7 vezes em que gays e mulheres foram alvo de Bolsonaro, revista Exame. Então, outra classe também, LGBT e mulheres também, mulheres, foram atacadas por Bolsonaro. Então, é outro alvo de Bolsonaro. Você já imaginou a mulher brasileira sendo tratada como em países muçulmanos, quem sabe? Onde não tem direito nenhum, sabe? Que não pode nem dirigir nem nada. Bom, quem sabe Bolsonaro vai refletir esse tempo. Ou ao menos, quem sabe tirar o direito da mulher de votar, sei lá, alguma coisa desse tipo. É o que passa na cabeça dele. Porque, como eu falei para vocês no início do vídeo, ele elege os inimigos. Baseado em quê? Ninguém sabe. Né? Baseado numa... pelo fato dele ser psicopata, pelo fato dele ser maluco. Não, sei lá. Sabe? Mas ele se baseia em alguma coisa, ele dorme, acorda. Ai, meu Deus, sonhei com um negão me estuprando. Aí pronto, no outro dia ele é contra os gays. Ai, meu Deus, sonhei com uma mulher me dando um tapa na cara, me desmoralizando na frente de todo mundo. No outro dia ele acorda e é contra as mulheres. Ai, não sei o que, o quilombola fez não sei o que comigo. Já, entendeu? Não tem uma base concreta sobre o motivo real dele ser contra os gays. Por que ele se incomoda tanto de 2 homens dentro do seu quarto e tudo mais fazer sexo um com o outro? Por que isso incomoda tanto o Bolsonaro? Não se tem uma base, não se tem uma explicação. Fato é que ele elegeu o pessoal como seu inimigo. Projeto de Bolsonaro criminaliza a apologia ao comunismo. Outra turma que ele considera inimigo dele é o comunismo. E aqui a gente tem que ter um cuidado, hein? Um cuidado bastante interessante. Assim como Hitler na Alemanha também condenou o comunismo e também perseguia essas pessoas e mandava matar. O Hitler também condenou, elegeu os judeus, seus inimigos, e mandou matar todos. Foi um dos piores genocídios da história da humanidade. O Bolsonaro segue a mesma linha. Ele já tem alguns inimigos eleitos e agora, através do discurso moralista, aquele discurso que atinge mais o povão, ele tenta chegar a cada vez mais pessoas para para ter acesso ao seu voto, né? E aí os inimigos declarados dele são esses. Uma outra coisa, o Bolsonaro quer acabar com o Estado laico. As minorias devem se curvar às maiorias. Isso significa que quem não for evangélico ou cristão, né, quem não for evangélico ou católico, deve ser disseminado. É basicamente isso. Tem que acabar com isso. O Brasil é cristão, na opinião dele, e todas as outras religiões não interessam. Quem sabe o que vai acontecer? A gente já tem visto aí em algumas situações que até mesmo no próprio Rio de Janeiro, na terra do Bolsonaro, os evangélicos, um grupo de evangélicos, não todos, mas um grupo, se uniu aí à máfia, as máfias que dominam as favelas, para perseguir com armas outras religiões. Aqui nesse vídeo que eu vou deixar para você, você vai ver essas imagens. O próprio traficante com uma arma na cabeça do mãe de santo, pai de santo, mandando quebrar toda a situação lá deles, da crença, do templo deles, digamos assim, onde eles fazem isso. Então, essa minoria, em um país de Bolsonaro, não tem vez, ela deve ser exterminada. Né? E lembrando que o Bolsonaro ele vai lançar mão de qualquer arma para conseguir seus objetivos e eliminar seus inimigos. Qual é o Brasil que espera... qual é o Brasil, como será o Brasil de Bolsonaro caso ele seja eleito. Bom, minha gente, agora chegamos aqui ao final do vídeo, eu vou fazer mais um comentário sobre o seguinte. O canal Notícias Comentadas aqui através de mim, o Morpheus, eu tenho feito alguns vídeos a mais aí em relação à situação de Bolsonaro. Entendo que a última coisa que o Bolsonaro precisa é de promoção. Ninguém vai promover aqui o Bolsonaro, apesar de que, como nos Estados Unidos, isso também teve um efeito
Mas só que é preciso falar em palavras claras, diretamente, o perigo que é de ter uma pessoa como Jair Bolsonaro liderando as pesquisas. O povo brasileiro é um povo muito bom, é um povo conhecido por ser um povo quente, um povo hospitaleiro, um povo gentil. Essa onda de fanatismo, ela não pode ser justificada por causa que existe violência no Brasil. Na verdade, a solução da violência, como mostra diversos países desenvolvidos, é fortalecimento da segurança pública, que é uma função do Estado. Então não adianta querer acabar com o Estado e dizer que vai fortalecer a segurança pública. Isso não tem nexo. É uma coisa que o Bolsonaro fala, não tem nexo. O que você não pode fazer, né, você teve aí nos Estados Unidos, por exemplo, extermínio. Uma pessoa com uma arma na mão, que tem licença para portar arma, ninguém sabe o que essa pessoa pode fazer. E muitas vezes, quando ela tem alguma doença, como a gente vê nos Estados Unidos, ela sai atirando em diversas pessoas. Agora imagine, como faz o Bolsonaro também, eu vou usar esse argumento dele. Imagine que seu filho estaria ali naquele show lá, da festa country lá, e de repente um louco dentro de um prédio começasse a atirar e matasse seu filho com um tiro de metralhadora na cabeça dele. Isso pode acontecer em um país onde todo mundo pode portar arma, que é uma coisa que Bolsonaro defende. Eu vejo um perigo grande de pessoas como Bolsonaro, mas não só um perigo, também é preciso entender assim, é preciso conscientizar o povo brasileiro de que aqui não é briga de esquerda contra direita, nem de direita contra esquerda. É uma briga do senso crítico contra a burrice de muita gente, contra o analfabetismo político de muita gente. O Brasil só será um país de fato desenvolvido quando o povo tiver mais senso crítico para poder julgar os seus representantes. Não é através de sistema de ditadura nem de nada disso, não. É a escolha certa dos representantes. É assim que a gente vai evitar que se tenha corrupção na Câmara dos Deputados. É fortalecendo nossos sistemas. Você não pode, em nome de acabar com um carrapato, numa vaca, num cachorro, matar o animal. Não pode fazer isso. Você tem que defender o animal e botar um remédio para fazer tratamento. Você não pode, eu estou com dor de cabeça, dá um tiro no paciente. Isso não existe. O que o Bolsonaro prega, assim como outras pessoas também da linha dele, é que você tem que acabar com o sistema e substituir por um outro muito maior. Só que o outro que ele quer substituir acaba sendo muito pior do que esse que ele está criminalizando. Exemplo, o Bolsonaro falou que era por causa dos comunistas, que a Dilma ia lançar a mão e armas e o Brasil ia entrar em guerra porque tinha um plano de governo. No entanto, ele mesmo fala em armar toda a população, ele mesmo fala em acabar com as minorias, ele mesmo fala em fortalecer os militares. Tudo que ele fala demonstra que, na verdade, quem queria fazer aquele negócio de armas, se manter no poder, é ele. Um Bolsonaro num governo, ele faria exatamente isso que ele jogou dizendo que era o PT que faria. E uma outra coisa interessante ele é capaz de qualquer coisa para eliminar os seus inimigos, seja inimigos pessoais, políticos e tudo mais. Misericórdia de quem é vizinho de um Jair Bolsonaro e tem um dia algum problema com ele. Misericórdia da família dele e da família dele. Então é uma família criada, eu não sei em que circunstâncias, o que causou isso, mas é uma família inteira criada em cima de muito ódio, que se promove em cima das campanhas de ódio. Esse é o resultado de Jair Bolsonaro, né, da vida dele. Não se deixe iludir por isso. O Brasil precisa agora de um senso crítico, o Brasil precisa de pessoas pensantes, todos os brasileiros. E eu respeito a posição de vocês. Se você é de direita, e isso tem que ser levado à mesa. Eu quero que você seja representado dentro do Congresso brasileiro. Precisa ter direita no Brasil. Se você é de esquerda, isso também precisa ser representado. E ali naquele meio, naquele contexto ali, na situação específica do Brasil, a gente vai criar uma representatividade para o nosso povo, para o nosso país, e que isso sirva de exemplo para muitos outros países. O que não pode é uma classe dominar a outra através das armas de opressão. Isso chama-se ditadura. E o Brasil já passou por isso, não precisa viver isso de novo, onde não se tem liberdade de expressão. Inclusive, em uma ditadura, caso fosse uma ditadura de esquerda, como o Bolsonaro fala, ele já teria sido morto. No entanto, ele está aí fazendo campanha, gastando dinheiro público, inclusive, para fazer campanha em todo o Brasil contra o trabalhador brasileiro. Ele vai para os Estados Unidos, puxa saco lá dos americanos, bater continência para os americanos e dizer, olha, se eu ganhar, o Brasil está à disposição para vocês explorarem. Eu vou reduzir o direito dos trabalhadores e vocês podem fazer daquele país a zona que vocês fizeram.
A propósito, o que aconteceu em Cuba foi justamente isso, que o Fidel Castro se revoltou quando os americanos transformaram Cuba num puteiro. E é por isso que saiu matando muita gente, por causa disso. Gerou uma revolta, gerou um clima de ódio contra os americanos. E daí, quando ele deu aquele golpe lá em Cuba, ele derrubou o governo lá, ele saiu matando um monte de gente que ele julgou como pessoas que estavam usando, né, pessoas que transformaram o país dele num puteiro. Agora imagine, Bolsonaro é o mecanismo para se fazer isso no Brasil, a mesma situação. Aí você que hoje é contra o Fidel Castro, sem conhecer a história dele, e aqui eu não estou defendendo ninguém, eu não usaria os meios do Fidel Castro, sair matando todo mundo, sabe? Prenderia, faria alguma coisa, mas não sairia matando. O Fidel Castro era de opinião que tinha que matar, assim como o Jair Bolsonaro, né? O Fidel Castro também tinha opinião que tinha que matar. Eu sou contra isso, acho que não, tem que estar para discutir, tem que estar todo mundo vivo. Prende, faz alguma coisa, mas não mata, né? Mas não pode o Bolsonaro falar do Fidel Castro porque matou e ele está disposto a matar, e ele já falou isso. Ele vai dar arma para a polícia matar. E aí, meu amigo, como você sabe que o Bolsonaro não está nem ligando qual é o meio que ele vai dizer, basta que ele lhe chame de comunista, basta que ele lhe chame de quilombola ou qualquer um dos outros nomes que ele cita que são seus inimigos, para ele lhe matar. É isso que acontece. Na verdade, né, o planeta, o mundo também viveu isso na Idade Média, quando a igreja matava as chamadas bruxas. O problema é que as bruxas nem sempre eram bruxas, e sim eram inimigas, falavam coisas que vinham de contra o pensamento religioso. Mas aí bastava chamá-las de bruxas para que a igreja pudesse então assassiná-las. É isso que a Igreja Católica fez na Idade Média, assassinou as pessoas. É isso que o Bolsonaro representa. E é por isso que o canal Notícias Comentadas, sim, está numa campanha não contra o Bolsonaro, mas a favor de um esclarecimento mais amplo, para que a gente, através da informação e da reflexão, possa ter um país melhor e não através das armas e da força. Deixe seu comentário aí, um grande abraço e a gente se vê então na próxima notícia, no próximo vídeo. Até lá!